Ok, o segundo vídeo sobre estequiometria. Aí eu vou falar nesse vídeo sobre como fazer os cálculos estequiométricos daquela forma normal, sem ter rendimento, ou seja, com rendimento 100%, né? E com tendo rendimento e pureza. Certo. Então, primeiro exemplo vai ser a L2 SO4 3 mais 3 CaOH2 formando 2Al OH3 mais 3 CaSO4. Essa aqui é a reação. Aí ele diz: se foram usados 17 toneladas de Al2 CO4 3, quanto será usado de CaOH2. Pronto. Aí os dados são que a massa molar do alumínio 2 SO4 3 é igual a 342 gramas por mol e a massa molar do CaOH2 é 74 gramas por mol. Sobre estequiometria, a parte mais importante são os coeficientes. Você vai lá aqui sua equação e você vai perceber o que é que você vai estar precisando. Você precisa só analisar a relação entre o Al2 SO4 3 e o CaOH2. Okay? Tem aqui o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Você vai só analisar a relação entre os coeficientes estequiométricos entre eles. Perceba que está de 1 para 3, certo? Então significa que 1 mol desse negócio reage com 3 mols desse negócio. Você pode escrever que 1 mol de Al2 SO4 3 está para 3 mols de CaOH2. Primeira coisa a se fazer é sempre usar a relação entre os coeficientes estequiométricos. E eles entregam a relação entre os mols, tá entendendo? Então, os coeficientes estequiométricos entregam a relação entre os mols. Pronto. Agora, para você descobrir a relação entre as massas, você pode trocar simplesmente a palavra mol de AlSO4 3 pela massa molar desse negócio. Então, como isso aqui corresponde a 342 gramas, você pode dizer que 342 gramas de Al2SO4 3 está para 3 vezes a massa molar do CaOH2, que é 74 gramas de CaOH2. Ok. Isso aqui dá 210 mais 12, 222. Então, vou pagar aqui para 222. Pronto. Então, se eu tenho 342 gramas de Al2 CO4 3, ele vai reagir com 222 gramas de hidróxido de cálcio. Pronto. Essa é a primeira relação. Agora, a relação que eu realmente tenho na vida real é que foram usadas 17 toneladas desse negócio. Então, eu vou botar aqui que 17 toneladas de Al2 SO4 3 está para X toneladas de CaOH2. Agora que eu tenho simplesmente uma razão. É só colocar esse negócio um sobre o outro e igualar. Então, vou ter 342 sobre 17 igual a 222 sobre x. Fazendo as contas, você vai ter x aproximadamente 11 toneladas.
como as contas aqui não é o forte, quer dizer, o forte é, mas não é o objetivo. Conta você faz aí. Pronto. Esse aqui foi o primeiro exemplo. O mais importante é saber que você começa usando a relação entre os coeficientes e que essa relação entrega a proporção entre os mols de cada substância. E depois você vai trocar a palavra mol pela massa, ok? Se for o caso de ele estar te pedindo a massa, beleza? Agora, uma coisa importante é, se por exemplo esse negócio aqui fosse um gás, e ele te pedisse volume, você sempre usar aqui o volume de um gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, é 22,4 litros, ok? Para um mol. Um mol de todos os gases, todos os gases, dá 22,4 litros na CNTP. Então, se você, por exemplo, achasse que para dar 11 toneladas desse negócio fossem necessários uns 200 mols, significa que o volume dele seria 200 vezes 22,4. Mas não é o caso, né? Tô só dando um exemplo. Essa borracha está muito grande. Vai ficar grande. Agora vamos para outra coisa, que é os casos em que acontece rendimento, pureza. Você vai ter que considerar essas coisas. Como é que a gente vai fazer? Vou adicionar outra página. É. Além disso, também tem aqueles casos com os reagentes em excesso. E eu vou explicar uma coisa importante. Tá aqui. Excesso de reagentes. Ixi, Maria. Ainda bem que dá para apagar, né? Facilmente. Ok. Quando os reagentes eles estão em excesso, né, significa que eles estão sobrando. E quando eles são reagentes limitantes, significa que quando aquele reagente acabar, a reação toda para. Então, tá assim: excesso vai sobrar e limitante acaba a reação. Então, assim, se a gente for fazer uma relação estequiométrica com esse tipo de reagente, que tem os excessos, limitantes, enfim, a gente, para saber como que vai se dar essa reação, é melhor usar o limitante, porque ele é quem dita quando vai acabar a reação. E se a gente fosse usar um em excesso, a gente não sabe quanto que vai sobrar. Inicialmente, a gente não sabe quanto que vai sobrar, sei lá, olhando para os coeficientes estequiométricos. Só que, no caso do limitante, a gente pode usar aquelas relações dos coeficientes estequiométricos, que usa o limitante para isso, aí ele acaba a reação. Então, sempre usar o reagente limitante para fazer as contas. Ok. Agora sobre impureza. Impureza. Impureza dos reagentes. Para pensar sobre isso, você pode simplesmente ignorar a parte impura. Só você dizer que você vai fingir que a impureza não existe. Então vamos dizer que você tem 100 gramas de ferro a 80% de pureza. Então, se você for colocar ele numa reação, você coloca que você tem 80 gramas de ferro. 80 gramas de ferro.
Ignora simplesmente a parte impura, porque a parte impura não reage. A impureza não reage. Tá sujo de terra. Tem 20% de terra aqui. Terra não vai reagir, ok? Aí eu vou dar um exemplo. Fazer uma equação aqui. Então, exemplo. 2NH3 mais 3 meios de O2 formando N2 mais 3H2O. Então, se eu tenho 56 litros, aí isso aqui tá gasoso, tudo é gasoso aqui. Considere tudo gasoso. Gasoso, gasoso. Isso aqui é líquido, né? Mas não vou trabalhar. 56 litros de NH3 e um rendimento de 95%. Isso aqui não é pureza, é rendimento. Aí pergunta, qual massa formada de H2O? Água. Pronto. Como é que se faz esse negócio? Vou falar o seguinte. Quando você vai fazer aquelas relações que eu falei dos coeficientes estequiométricos, o negócio vai ser colocar o rendimento que ele está te dando aqui, que é 95%. Você vai colocar no canto direito superior e a pureza no canto esquerdo inferior. Então fica mais ou menos assim. Eu vou escrever aqui desse exemplo e vai ficar. Se você olhar a razão entre os coeficientes estequiométricos, a gente está olhando só para o NH3 e para o H2O. Então você vai escrever 2 mol de NH3 está para 3 mols de H2O. Pronto. Agora onde é que vem o rendimento? Vem aqui o rendimento. Então você vai multiplicar aqui o rendimento. 0,95, né? 95%. Pronto. Aí você vai pegar essa equação e vai transformá-la para volume, porque ele está te dando aqui o volume de NH3. Mas como ele só está pedindo a massa de água, eu não vou transformar o lado direito para volume, só o lado esquerdo. Então eu tenho 2,22,4 litros, que é 44,8 litros de NH3, está para 3 vezes 0,95 mols de H2O. Pronto. Isso aqui é a base que a gente tem, é a proporção. Aí a questão está te dando que tem 56 litros. Então aqui eu vou ter 56 litros de NH3 está para uma quantidade X de mols de H2O. Agora você vai usar conta, fazer conta. Então 44,8 dividido por 56 igual a 3 vezes 0,95 dividido por x. Você vai encontrar x igual a 64,1. É porque eu botei em grama já. Enfim, você vai achar. Vou botar aqui x em grama. Certo? Você vai achar esse x, fazendo essa conta, você vai achar esse x em mol. Aí você vai multiplicar essa quantidade por 18, que é a massa molar da água. Aí pronto, vai ficar 64,1 gramas. É a quantidade de água formada. Pronto. Então, se eu for escrever de uma forma genérica, então aqui você tem uma, uma substância X formando uma substância Y.
É um composto 1 e um composto 2. Então você tem que x vezes 22,4 litros está para y vezes a massa molar desse negócio. Vou até fazer melhor. Diz assim, x mais outra quantidade de reagentes está dando um y mais uma outra quantidade de reagentes. Se você quiser fazer as proporções, você vai fazer x, quantidade de x, isso aqui é os coeficientes, tá? X e y. Dá para uma quantidade de y vezes o rendimento. E aqui embaixo você vai colocar o valor real do x que você tem, que é a quantidade que a questão te deu, que nesse caso aqui foi 56, por exemplo. Certo? Aí aqui é onde você coloca a pureza. Está para a quantidade real de y. E esse aqui é a relação que vai fazer quando tem rendimento e pureza. O rendimento sempre fica aqui e a pureza sempre fica aqui. Então, já vai prestando atenção. Esse y não tem problema em estar desse lado, certo? Então, se o y tivesse aqui desse lado também é do mesmo jeito, funcionaria do mesmo jeito. A única diferença é que não faz sentido você falar do rendimento, né? Porque o rendimento é sobre o produto. Então, se o y estivesse desse lado, o rendimento seria 100%, porque o y é reagente e não produto. O rendimento só se refere a produto, quanto você vai formar de produto. Então, se tivesse com y desse lado, aqui não teria reagente. A questão não te daria reagente, seria 100%. Ok? Não faz sentido ele te dar reagente com um negócio que está no. Dar rendimento no negócio que está nos reagentes. Mas considere que o Y está aqui nos produtos. Então, vai ter um rendimento.